Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez. Crescerão a sua glória e o seu poder. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ficamos em pé para a aclamação do Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma, aleluia, 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 Cristo é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor. Para sempre seja louvado. Mas a certeza evangélica que a Igreja acabou por criar homens como São Lourenço. Hoje é dia de São Lourenço, buscador de vermelho, ele é mártir, né? É um dos primeiros diáconos da Igreja, que na época do imperador Valeriano, que estava fazendo uma perseguição fortíssima, né? Contra a Igreja, uns dias antes do seu martírio, ele acompanha o martírio do Papa Sisto II, né? E ele ficando muito triste e tal, e o Papa Sisto deixou claro para ele: olha, não se preocupe, dentro de alguns dias você vai ter uma coroa de glória semelhante. De fato, o Papa Sisto morreu, e nesse período o imperador, ou um dos assessores do imperador, chegou a Lourenço, porque se disse, né, que a igreja tinha muitas riquezas, e o Papa, antes de morrer, pediu para o diácono Lourenço, né, distribuir todo e qualquer tipo de riqueza que a igreja tinha para ajudar os pobres, né. E então um dos assessores pediu o confisco disso. Aí o Lourenço pediu um tempo para juntar todas as riquezas, né, e em um determinado momento, né, o assessor estava super empolgado, porque se precisou de tempo para levantar as riquezas, porque deve ser muita, né? E aí, quando abre-se as portas e entra Lourenço com um monte de pobres, um monte de pessoas necessitadas, e aí o que é isso? Essas são as riquezas da igreja.
riquezas muito maiores do que qualquer riqueza de qualquer imperador. Por causa disso, o imperador ficou muito bravo, né? E prometeu a Lourenço uma morte longa e dolorosa. E ele foi colocado numa espécie de grelha, né? E debaixo do fogo, churrasco mesmo, churrasco de diácono, né? E ficava virando, né? E ele falava, por isso que ele é conhecido também como um diácono do bom humor, porque ele falava, olha, já está bem tostado, vira agora, vira do outro lado, né? Ele ficava brincando com a morte, né? E o Santo Ambrósio chega a relatar num dos escritos que nesse período que ele estava sofrendo, mas sofrendo com alegria ao mesmo tempo, né? O rosto dele brilhava, né? E o aroma, quer dizer, o cheiro da carne queimada virava um aroma, né? E muitos devem a conversão de Roma a São Lourenço, né? O que faz um homem, né, viver essas dificuldades extremas com tamanha serenidade, com tamanha alegria, é essa certeza do Evangelho, né? Onde eu estou, meu servo estará, e meu Pai o honrará. O que foi aquela morte, embora cruel e horrível, perto de todas as glórias e lembranças que durante todos esses séculos a Igreja vem remontando, né, sobre São Lourenço. Passa séculos, entra séculos, e a memória de São Lourenço continua viva, continua presente. Entendendo a lógica do grão de trigo, né? Que quando morre, realmente dá frutos, e muito maiores do que a própria situação da morte, né? É isso que nós temos que trazer para a gente hoje, né? Nós também vamos passar por situações de injustiça, de incompreensões, de complicações, e esse Evangelho tem que ficar muito forte no momento que nosso coração estiver doendo. Porque não é fácil hein, passar por essas coisas, né? Acho que todo mundo já deve ter passado um dia por uma situação de injustiça, por uma coisa de sofrimento que não merecia, que só está tentando fazer aquilo que é o certo, aquilo que é o correto. E como Deus está vendo isso, Deus está enxergando. Nesses momentos nos tornamos bem-aventurados, hein? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do reino, porque deles serão o mesmo reino, né? Às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam, porque os nossos pecados poderiam nos afastar do reino. Então Ele coloca ou permite situações de justiça acontecendo assim, para que nós tenhamos esses méritos, não por causa das nossas virtudes, porque são poucas, mas porque estamos passando por esse processo de justiça. E o quanto esse processo de justiça, se soubermos vivenciá-lo com fé, com alegria, com serenidade, e lógico que tudo isso a gente vai buscar no altar, porque humanamente falando é impossível, não tem como você passar uma justiça e estourar uma champanhe. Não, humanamente a gente se ressente com isso. Então onde é que nós vamos tirar forças? De fato do altar, de Deus, né? Porque só Ele pode nos dar uma força sobrenatural, como Ele deu para Lourenço, né? Para passar por essas situações de dor. Então, tendo passado por essas coisas, tendo passado por essas situações, em vez de cair num ritmo de revolta, num ritmo de vamos confiar em Deus. Deus está vendo tudo. Deus está enxergando tudo. Ele não é como os homens, que está vendo as coisas de uma forma parcial ou aparente. Ele está vendo o seu sofrimento, Ele está vendo as injustiças, né? Para que também nós não sejamos injustos com as pessoas, né? Não podemos querer para os outros o que não queremos para nós, né? Tomemos cuidado com os juízos, né? Com aquilo que nós temos muitas vezes no primeiro momento de impulso para poder já falar. A gente pode cometer uma grande injustiça com isso, né? E causar esse sofrimento na vida das pessoas. Então, surgiu uma situação de crise, já começa a invocar a Deus para que Ele te aumente o campo da visão e consiga fazer você enxergar o que está por além das aparências. Às vezes, o foco está direcionado por uma realidade, mas na verdade o problema está em outro lugar, né? E ainda que o problema esteja naquela realidade, ainda assim, saber como resolver as coisas. Nunca agir por impulso. Tinha um diretor espiritual que falava muito isso para mim: não faça nada na hora, sabe? Tem coisas. São pouquíssimas as coisas deste mundo que nós temos que resolver na hora. A maioria das coisas demanda tempo, tranquilidade. Ah, mas nós vamos perder tempo. Não vamos. Porque quando a gente faz isso, a possibilidade do erro é muito menor. E a gente acerta. E acertando, resolve.
Olha, eu mesmo posso dizer para você, quando eu agi por impulso, eu até consegui o bem, mas também, às vezes, com isso, muitos males. Então, se controlar, esperar, serenar, não deixar aquela fúria, no primeiro momento, falar mais alto, porque isso só vai trazer mais transtorno. Então, na Eucaristia de hoje, junto com o São Lourenço, nós possamos pedir para ele essa força, se estivermos passando por alguma situação de injustiça assim, essa tranquilidade em saber que Deus está na frente dessa história e Ele vai revelar, no final das contas, Ele vai separar o joio do trigo, né? E que Ele dê-nos dessa capacidade de não sermos injustos com as pessoas. Dói muito, todo mundo aqui já passou por essa experiência. É muito ruim ser injustiçado. Por isso que é digno de uma bem-aventurança. Por isso que é digno do reino dos céus, porque o sofrimento que a pessoa passa quando é injustiçada é muito sério, causa traumas às pessoas, causa uma dor muito grande no coração delas. Que nós que somos cristãos, salvos da terra, não sejamos uns seixes, que firam as pessoas que nem sempre vão ter a maturidade de vida para lidar com as consequências das injustiças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.